Sabe aquela história de que para ser produtivo, você tem que estar ocupado o tempo todo, otimizando cada segundo do seu dia e fazendo listas intermináveis de tarefas? Então, eu vou te contar uma coisa meio polêmica. Isso é mentira. Ou pelo menos, não é bem assim que a produtividade real funciona. E entender isso mudou completamente a minha vida e a forma como eu enxergo o que realmente me move. E olha, eu sei que você pode estar se sentindo esgotado, né? Trabalhando muito, correndo atrás de mil coisas, mas com aquela sensação frustrante de que, por mais que você se esforce, não avança de verdade. E não é porque você é preguiçoso ou burro, é porque a gente foi ensinado a correr atrás da produtividade do jeito completamente errado, focando no fazer e esquecendo do entender. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que realmente move a agulha, a sua narrativa interna, as explicações que você dá para si mesmo sobre o mundo e sobre suas próprias capacidades. A gente vai desconstruir a ideia de que produtividade é sobre esforço bruto e entender que ela começa na clareza mental, na qualidade das suas percepções. E olha, não é mágica, não é mais um hack de produtividade que dura uma semana. É entender um fundamento que vai mudar a forma como você age. Você está pronto para olhar para dentro e reescrever sua história? Olha, a primeira parada que a gente precisa entender de verdade, de forma profunda, é que o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, a sua produtividade real não é sobre o que acontece fora de você, é sobre o que acontece aqui dentro, na sua cabeça. Suas explicações internas, as narrativas que você constrói para justificar seus comportamentos e suas decisões, são o motor de 100% das suas ações. Não tem como fugir disso. Se a sua mente conta uma história de eu não sou capaz, o corpo não se move. Se ela conta, isso é muito difícil, suas mãos param. Eu passei anos da minha vida correndo como uma barata tonta, achando que precisava otimizar cada minuto, fazer mais cursos, ler mais livros, ter mais ferramentas de produtividade. Mas eu me sentia exausta e estagnada. A minha narrativa interna era: quanto mais eu me esforçar, mais resultados terei. E adivinha? Eu me esforçava horrores, mas os resultados não vinham na proporção. Era uma produtividade burra, guiada por uma percepção equivocada. Eu me sentia presa, tipo outdoor ambulante, vivendo uma vida de esforço sem direção, sem real foco. A virada de chave veio quando eu percebi que não. Era a quantidade de tarefas na minha lista que importava, mas a qualidade das explicações que eu dava para mim mesma. Eu me dei conta que meu arquivo mental estava cheio de crenças limitantes sobre o que era sucesso, sobre o que era ser produtivo. Eu acreditava que produtividade era sinônimo de exaustão, quando na real, a verdadeira produtividade, a produtividade inteligente, nasce da clareza mental e da capacidade de decidir o que realmente importa. Pensa comigo, se o seu mapa mental diz que a cidade dos seus sonhos fica para a direita, você vai sempre virar para a direita, mesmo que o caminho real seja pela esquerda. Nossas ações seguem a bússola das nossas narrativas. Se eu explico para mim mesma que não tenho tempo, meu cérebro vai encontrar 1000 formas de provar essa verdade, e eu vou, inconscientemente, desperdiçar tempo em coisas irrelevantes. Mas se a minha narrativa é eu consigo gerenciar meu tempo para o que é prioridade, a chance de eu criar estrutura e alocar energia de forma consciente, focada, é muito maior. O problema que a gente aborda aqui, cara, é que muitas vezes essas narrativas internas são limitantes e paralisantes. Elas justificam a nossa inação e nos impedem de buscar a transformação real. E o pior é que a gente nem se dá conta que elas estão ali ditando as regras do jogo.
A clareza mental de identificar e questionar essas narrativas é o primeiro e mais fundamental passo para qualquer mudança duradoura, qualquer foco genuíno e qualquer decisão consciente que você queira tomar na sua vida. A sua percepção de mundo é o seu sistema operacional. E se ele está travado, nada funciona direito. E aí que tá. Quando a gente não tem um repertório mental vasto, um arquivo mental rico, as nossas explicações sobre o mundo e sobre nós mesmos ficam limitadas. É tipo ter uma caixa de ferramentas com só um martelo. Tudo vira prego. Se você só conhece uma forma de resolver um problema, vai tentar usar essa forma em todas as situações, mesmo que não faça sentido. Deixa eu te dar um exemplo que me marcou muito. Imagina uma pessoa que cresceu a vida inteira numa pequena vila na Índia, onde a única forma de se locomover é a pé ou de bicicleta. Para ela, a explicação para ir de um lugar a outro está limitada a essas duas opções. Se você fala em carro, avião, trem, ela não tem um arquivo mental para processar aquilo. A capacidade dela de se mover no mundo está diretamente ligada ao repertório que ela construiu sobre locomoção. Com a Putitis, gente, é a mesma coisa. Se o seu repertório de como ser produtivo está limitado a fazer listas e trabalhar sem parar, sua mente só vai te oferecer essa explicação. Você não consegue ver a produtividade inteligente que nasce da seletividade, do foco no que realmente importa, da identificação das suas atividades-chave, a famosa vaca leiteira. Seu arquivo mental não tem essas opções. Você continua copiando métodos que não funcionam para você, porque não tem referências internas para criar algo autêntico. Vira um outdoor ambulante de ideias alheias. Eu lembro quando eu só sabia resolver as coisas com força bruta e muitas horas de trabalho. Me sentia sobrecarregada, exausta. A minha explicação para o sucesso era: esforço é a única moeda. Até que comecei a expandir meu repertório. Li sobre o princípio de Pareto, sobre a importância de dizer não, sobre como alocar tempo e energia de forma estratégica. E foi como se, de repente, meu cérebro ganhasse novas pastas nesse arquivo mental. Eu comecei a ter outras explicações para a produtividade e para o sucesso. E como a gente constrói esse repertório? Não é só lendo, apesar de ser super importante. É observando o mundo com curiosidade, questionando o senso comum, conversando com pessoas que pensam diferente, expondo-se a novas ideias. É como montar uma salada de fruta de conhecimentos. Quanto mais ingredientes diversos você tem, mais combinações únicas e saborosas você pode criar. Essa expansão de repertório não só te dá mais ferramentas, mas muda suas narrativas internas. Te dá novas explicações que destravam a ação e geram clareza, tirando você da confusão e da dispersão. É o que te permite ter uma mentalidade saudável, não ficar preso. Agora, com esse repertório expandido, a gente chega num ponto crucial. O princípio do bom você se torna. A maioria de nós decide o que fazer ou o que não fazer, baseado no que a gente já é. Ah, eu não sou uma pessoa matinal, então não consigo acordar cedo para fazer X. Eu não sou criativo, então não vou conseguir ter ideias originais. Essas são narrativas limitantes que vêm de um arquivo mental que só te mostra a sua identidade atual e não o potencial que você pode construir. A real é que ninguém nasce bom em algo. A gente se torna bom em coisas através da ação e da consistência. Não é que você é uma pessoa improdutiva. Talvez você ainda não tenha desenvolvido as estruturas e as explicações mentais que geram produtividade. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Uma é uma sentença, a outra é um convite à ação. É o princípio de progresso versus preparação. A gente fica se preparando, achando que um dia vai estar pronto ou
vai ser aquela pessoa. Mas a verdade é que você só se torna agindo, progredindo. Eu lembro quando eu queria começar a criar conteúdo. Minha narrativa interna era: eu não sou boa em falar em público, não sou carismática. E por anos isso me travou. Até que entendi: o bom você se torna. Eu não precisava ser boa para começar. Eu precisava começar para me tornar boa. Minha explicação mudou de eu não nasci para isso, para eu ainda não tenho a experiência, mas posso construir. E essa clareza de ação me permitiu dar o primeiro passo. E é aí que entra a construção de boas explicações, aquelas que dão clareza de ação. Em vez de dizer eu sou procrastinadora, você pode dizer eu ainda não criei um sistema que me proteja das distrações e me ajude a focar. Em vez de eu sou ruim com dinheiro, pense eu ainda não entendi os fundamentos da mentalidade financeira saudável e como produzir e administrar ao mesmo tempo. Essas novas narrativas não são autoajuda barata ou frases motivacionais vazias. São explicações que te dão um mapa claro do que precisa ser feito. Elas mudam o jogo de quem eu sou para o que eu faço. E quando suas explicações te dão essa clareza de ação, você para de correr atrás de produtividade do jeito errado, o esforço sem direção, e começa a construir uma produtividade inteligente e autêntica, focada no que importa, baseada em um repertório único e em decisões conscientes. É um processo de eliminar as narrativas que te limitam e desenvolver aquelas que te empoderam a ser quem você decide se tornar. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, cara, lembra que eu falei lá no começo que você estava correndo atrás de produtividade do jeito completamente errado? É porque a gente esquece que a verdadeira produtividade não é uma corrida externa para fazer mais coisas, mas uma jornada interna para entender melhor. Ela começa na clareza mental, na qualidade das suas explicações e narrativas internas. Suas percepções de mundo, seu repertório mental, são a base de tudo o que você constrói ou deixa de construir. Você não é um robô de fazer tarefas. Você é um ser humano com a capacidade incrível de reinterpretar a realidade. E quando você entende que suas explicações internas determinam 100% das suas ações, você ganha um poder absurdo. Você para de ser refém de um eu não consigo e começa a se perguntar: o que eu preciso aprender ou construir para conseguir? Essa é a virada de chave. A transformação real que muitos buscam, mas não encontram porque olham para o lugar errado. A gente desconstruiu a ideia de que você nasce produtivo ou criativo. Não. Bom você se torna. Você se torna autêntico, construindo um repertório único. Você se torna produtivo, desenvolvendo narrativas internas que te dão clareza de ação. E essa jornada de expandir seu arquivo mental, de questionar as histórias limitantes que você se conta e de escolher ativamente as explicações que te empoderam, é o que vai te tirar da confusão e da dispersão. Eu sei que não é fácil mudar narrativas de uma vida inteira. Não é mágica, mas é possível. É um trabalho constante de autoobservação e de coragem para confrontar as suas próprias verdades. E quando você faz isso, quando você se dá permissão para reescrever as regras do seu jogo interno, você não só melhora sua produtividade, você transforma a sua vida inteira. Você ganha foco, toma decisões mais conscientes e constrói uma autenticidade impossível de copiar, porque ela vem do seu próprio arquivo mental, das suas próprias explicações. A sua clareza mental se torna a sua maior vantagem competitiva. Você não precisa ser um super-herói da produtividade que acorda às 5 horas da manhã e medita por 2 horas. O que você precisa é ser um arquiteto consciente da sua própria mente, um guardião das suas narrativas. Precisa ter a coragem de olhar para o que te trava, questionar essas explicações e, com base em um repertório mais rico,
construir novas histórias que te movam. É um processo, não um evento. A transformação real não é instantânea, mas cada pequena mudança na sua narrativa, cada "eu não nasci para isso", que se transforma em "eu ainda não tenho a experiência", abre um mundo novo de possibilidades. É como uma bola de neve. Uma pequena mudança hoje, com consistência, se torna uma montanha de resultados daqui a alguns meses. Eu sei que pode parecer muita coisa, especialmente se você está acostumado a buscar hacks rápidos e soluções mágicas. Mas essa é a diferença entre um curativo temporário e uma cura de verdade. E olha, não tem certo e errado aqui. Tem o que funciona de verdade para a sua vida, para a sua autenticidade. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer, mas para te dar a clareza, para que você decida com consciência. Então, qual narrativa interna você percebeu hoje que te trava mais? Qual explicação você vai começar a reescrever? Começa com uma pequena. Testa na sua vida. Vê o que acontece. A clareza mental que vem desse entendimento é libertadora. É o que te dá a capacidade de construir uma produtividade inteligente, focada e principalmente real. Se tudo isso que a gente conversou fez sentido para você, se você sentiu que essa conversa tocou em algo real e te deu uma nova perspectiva, eu não vou ficar pedindo para você clicar em botões por clicar. Mas se você está nessa jornada de querer clareza de verdade e não só motivação barata, se inscreve aqui no canal. A gente está construindo uma comunidade de pessoas que buscam transformação real, não atalhos. E comenta aqui embaixo, qual narrativa interna você percebeu que te trava mais? Qual explicação você vai começar a reescrever hoje? Eu quero ler e trocar ideia com você, porque a gente não está sozinho nessa jornada de construir uma mente mais poderosa. Isso me ajuda a continuar, criando conteúdo autêntico e te ajuda a ter mais clareza. E essa é a nossa maior moeda de troca, né?